Certo, pessoal? Feliz terça-feira. Como é que ainda é só terça-feira? Eu dei tanto conteúdo pra vocês ontem. Foi maravilhoso sentar pra conversar com o juiz Joe Brown. Sério, simplesmente incrível. Até mesmo as coisas que ele me contou fora do ar foram ainda mais loucas do que o que ele disse gravando. Enfim, obviamente, o tema dessa série investigativa tem sido crise de identidade. Há pessoas que estão apenas fingindo ser alguém que definitivamente não são. E por isso tenho que dizer que não consigo pensar em nada mais apropriado do que a notícia de que Eminem vai abrir o show para Barry Satoru hoje à noite, ou em Detroit, em nome de Kamala Harris e Tim Walz. Todas essas pessoas estão apenas brincando de faz de conta. E vocês nunca vão adivinhar o que aconteceu desta vez. Então, uma mulher que mora no Canadá e é parente da Kamala Harris entrou em contato comigo sobre a família deles. E essa mulher mantém registros que datam do século XVII. Não estou brincando? Quando vi esse documento, pensei, preciso apenas reorganizar minha vida. Porque essa mulher conhece sua ancestralidade de uma forma simplesmente impressionante. Ela era tão minuciosa. E ela confirmou que Kamala e Donald certamente estão mentindo sobre pelo menos um aspecto de sua herança. Eles estão escondendo alguma coisa. Fique ligado e seja bem-vinda de volta, Candace. Cara, o juiz Joe Brown. Estou muito feliz que vocês tenham gostado do episódio de ontem. Ele realmente tem muito conhecimento e não perde o ritmo. Ele não esquece nada. Tenho que voltar e assistir ao episódio porque ele estava contando muitas coisas preciosas sobre a história. E eu acho que, se nada mais, para aqueles de vocês que estão começando a despertar e perceber que tudo o que nos contam nos livros de história é realmente um conto de fadas, espero que isso inicie sua jornada em busca da verdade. Porque não sabemos nada sobre a verdadeira história. Nós nem sequer sabemos nada sobre como e por que a América se tornou a América. Nós adoramos essa história sobre os pais fundadores. Na realidade, foram maçons que estavam lutando pela América e provavelmente ainda são maçons que estão no comando da América. Mas deixando tudo isso de lado, quero voltar diretamente para a genealogia da Kamala, que foi o motivo pelo qual o convidei. Eu não esperava que ele fosse falar tão casualmente sobre como mataram MLK Jr., e ele estava envolvido no caso. E ele não disse isso no programa. Tentaram matá-lo por investigar o caso e perceber que, obviamente, Jared Carl não atirou em Maria Luther Kingston. Foram os federais. Eles o assassinaram porque ele estava galvanizando a masculinidade. Ele estava motivando homens que poderiam potencialmente enfrentar o governo. Mas, de qualquer forma, o motivo de tê-lo chamado, entre muitas outras coisas, foi porque ele era uma pessoa direta. Sobre o tema Kamala Harris, o assunto de como ela realmente ascendeu na política, de uma maneira realmente repugnante, como ela tem sido preguiçosa e não fez nada. E muito interessante que ele acrescentou que ela meio que resolveu as coisas para George Satoru. Achei isso muito interessante e convincente porque nós sabemos disso. O pai dela, como membros da família dela me disseram, o pai dela, Donald Harris, é um comunista convicto. Frequentou reuniões marxistas a vida inteira. Ele é incrivelmente reservado. E agora posso confirmar que ele mentiu. Quero dizer, sempre suspeitamos disso quando ele disse, sabe, origem desconhecida para mim sobre a avó dele. Sempre suspeitamos que ele estava mentindo, mas agora posso certamente confirmar isso para você, e vou te contar como. Então, fizemos esse programa algumas semanas atrás, onde mencionamos brevemente o fato de que havia algumas evidências fortes, que apontavam para o fato de que, em algum momento, Kamala tinha ancestrais judeus. Especificamente, dissemos que o bisavô dela era potencialmente judeu e que sabíamos que o irmão do bisavô dela, que seria como o tio bisavô dela, seja lá o que for, era um homem chamado Michael Harris que foi registrado como maçom na Jamaica. E meio que deixamos isso de lado porque, claro, havia muitas perguntas no ar. Antes de mais nada, acho que se você for fundo o suficiente na ancestralidade de qualquer pessoa, todo mundo acaba sendo um pouco de tudo, certo? Você pode dizer, sim, e aí, desse lado da família, se você rastrear, essa pessoa é inglesa e judia, seja lá o que for. Mas eu não consegui, acho, chegar a uma conclusão na minha própria cabeça. Enquanto fazemos essa série, e eu sei que vocês provavelmente estão pensando a mesma coisa. Por que Kamala está escondendo aspectos de sua herança? Tipo, por que você precisaria esconder que é judia? Não faz nenhum sentido. Acabamos de ter Trump no poder. Ivanka estava muito envolvida, obviamente, na administração. Jared Kushner estava envolvido na administração? Este não é um país que vai dizer, meu Deus, ela é casada com um judeu? Então não fazia muito sentido para nós explorar essa rota. Mas então recebemos este e-mail. Ok. E eu acho, ler para vocês primeiro. Eu recebi 4 e-mails
Obviamente estamos preservando a identidade dessa mulher, mas ela é membro da família Harris. E eu vou ler para vocês o e-mail que ela me enviou. Ela escreveu: Oi, queria entrar em contato. Meu nome é Em Branco. Vi seu podcast sobre a herança jamaicana da Kamala. Ela é minha parente e uma prima de 4º grau, mas meu avô é Michael Ralph Harris. Ele era filho único. Meu trisavô e o trisavô dela eram irmãos. A foto no seu podcast é do meu avô e da minha avó, não dela. Não se preocupem, pessoal. Vou mostrar um gráfico para vocês acompanharem. Além disso, o Michael que imigrou para o Canadá era meu tio, irmão mais novo do meu pai. Na verdade, o nome dele era Miguel. Anexei a foto do dia do casamento dos meus avós. Está na minha lareira. E então ela continuou e disse: na verdade, nossos tataravôs eram irmãos. Ela cometeu um erro. Não foram 3 vezes, eram tataravôs. E também vou mostrar a vocês a foto que ela anexou aqui, porque vocês devem se lembrar dela de um episódio anterior que mostramos. E ela mostra que essa imagem está em sua lareira. Então eu tinha todos os motivos para acreditar nela. Foi uma foto que mostramos. E ela diz: ok, esses são meus avós. E nós mais uma vez mostramos isso como possível tio-avô de Kamala Harris, que era judeu, chamado Michael Harris. E ela está dizendo: bem, Michael Harris não tinha irmãos? Então isso me interessou muito. Porque ela não só incluiu isso, como também nos enviou 5 páginas de sua árvore genealógica, um documento onde ela mostrava quem havia nascido, quando estavam namorando. Tudo até o século XVII. Na verdade, como eu disse no início do programa, foi incrível. Ela até tinha informações de como algumas pessoas morreram e ela só tinha a linha Bravo Harris, que suspeitávamos ser da família da Kamala, mas não tínhamos certeza até que essa mulher nos mandou essa documentação. E quero dizer, ela tinha mais provas do que você poderia imaginar. Ela foi muito minuciosa, o que, aliás, é uma característica conhecida dos judeus que realmente cuidam da sua ancestralidade, de uma forma que é realmente notável e que eu acho que todos nós deveríamos espelhar e imitar. Então, eu só quero mostrar o gráfico que ela produziu porque isso nos trouxe clareza. Quero dizer, olhe para isso. Esta é apenas uma página do documento que ela me enviou. Assim você pode ver o quão minuciosa essa mulher foi. E ela está dizendo bem no topo deste documento que há um Henry Harris. E esse é o trisavô em comum que ela tem com Kamala, que é dela. Então, você pode ver, Henry Harris teve 2 filhos, certo? Henry Harris teve um Joseph Harris e um Ralph Harris. Novamente, vou mostrar um gráfico visual para que você não precise tentar acompanhar tudo o que estou dizendo agora. Há muitos nomes, mas basicamente Joseph e Harris eram irmãos. E ela está dizendo que Kamala descende da linha de Joseph, enquanto a família dela continua pela linha de Ralph e que eles eram judeus. Então agora vou mostrar um gráfico porque nós resolvemos tudo isso. Isso foi extremamente útil e conseguimos entender tudo pela primeira vez. Porque é difícil com o Ancestry.com. Você não sabe o que é real e o que não é real. Mas o que conseguimos determinar depois de conversar com ela, como ela disse, sabe? Minha família eles eram judeus sefarditas. E este é o gráfico do lado da Kamala do qual ela está falando. Novamente, ela estou mostrando um gráfico visual porque isso realmente ajuda, já que há tantos nomes. Mas bem no topo ali você tem Henry e depois você tem Joseph. É aqui que ela diz Joseph e Ralph. Esses eram Ralph, é a linhagem dela. Joseph é a linhagem da Kamala. E você vê isso e pode ver que há um Joseph Harris e um Albert Harris, um Joseph Gleaner Harris, que supostamente se casou com a senhorita Chrissy Brown. E então você tem Oscar, depois você tem Donald e lá embaixo temos Kamala. Então, o que estamos mostrando aqui é essa linha paterna direta a partir de Henry Harris. E o que é notável é que eu meio que pensei, ok, então você está me dizendo que sua família era judia sefardita. Deixe-me investigar mais esse lado judaico. Seria muito, de novo, estranho se ela estivesse escondendo isso, mas vou perguntar a um parente da Kamala com quem tenho contato se ele pode me confirmar se a família deles é judia. Tipo, ele deveria ser capaz de me contar sobre o avô dele. Ele deveria ser capaz de me contar sobre Oscar Harris. Essas pessoas estavam todas vivas recentemente. Não precisamos voltar tão longe assim. A família da Kamala é judia? Então, antes de mais nada, quero dizer que a mulher no Canadá disse que eles não concordam nem um pouco com a política da Kamala. É por isso que ela entrou em contato. Ela disse que é um fato absoluto que Donald está mentindo no artigo dele no Jamaican Global Online. Quando ele diz que a origem é desconhecida para ele, isso é uma mentira absoluta e que a família deles acredita que estão intencionalmente apagando a parte judaica da identidade deles para parecerem negros. Então, onde Kamala é judia, eles estão inserindo esse tipo de ancestralidade negra nebulosa que, na verdade, não existe. E como eu disse, ela mantém registros, ela guardou todos eles. E ela está dizendo que eles são judeus sefarditas. Então, quando entrei em contato com parentes diretos de Donald, com quem venho me comunicando,
Eles confirmaram que o que ela disse é verdade e não é algo de que tenham vergonha. Eles não sabem por que Donald não está dizendo a verdade sobre o fato de Oscar Harris ser um judeu sírio. Inacreditavelmente, um judeu sírio. O pai de Oscar, Joseph Gleaner Harris, era um judeu sírio. Então, essa família é judia, certo? Então, me ocorreu que, na verdade, só nos foi dada uma foto de Oscar Harris, certo? E isso é bastante estranho. Porque, apesar do fato de que o livro dela tem imagens coloridas por toda parte, Kamala Harris decidiu colorizar, quer dizer, transformar a foto, que parecia ser uma foto colorida, em preto e branco de Oscar Harris. E isso meio que dá a ele, e podemos mostrar essa foto de perto. Sim, isso meio que dá a ele, ficamos tipo, ok, não sei qual é a cor dele. Tipo, talvez ele seja pardo. E acho que é pra acreditarmos que ele é pardo porque estão nos dizendo que Donald Harris é negro. De alguma forma, isso não está claro pra nós. Mas é interessante que eles só tenham apresentado essa única foto e somos levados a acreditar que ele é pardo. Então eu perguntei a um parente da Kamala, disse por curiosidade: ok, você está me dizendo que o pai dele era um judeu sírio? Você está me dizendo que não há dúvida de que Oscar Harris era judeu. Então qual era a cor da pele dele? Ele era pardo? E ele disse não, ele era extremamente claro, praticamente passava por branco. Oscar Harris passava por branco. E você não percebe isso naquela imagem. Então, mais uma vez, temos uma situação em que ele está blackwashing as coisas. Muito, muito estranho. Então, Oscar Harris, de fato, tem a pele clara. E as evidências apontam para isso, e não há dúvida, nem é questão de evidência, tipo, ninguém pode contestar isso. Nem o Snopes pode contestar isso. Kamala Harris é judia, e ela está mentindo ou não está mentindo, mas não aborda o fato de ser judia, o que é extremamente estranho. Na verdade, a pessoa com quem estou conversando na família da Kamala diz isso. A única pessoa que tinha qualquer melanina, tipo, entre todos os parentes do Oscar, irmãos, filhos, é o Donald. E isso é bastante estranho. Donald é a única pessoa que tem uma tez mais escura. Por isso, ela não o colore ou transforma sua foto em preto e branco, porque estão tentando empurrar essa ideia de que ela é negra quando na verdade não é. E eu acredito que é porque ele é hindu de alguma forma. E o parente me disse que isso faz parte do motivo pelo qual eles acham que Donald meio que começou a se inclinar para esse tipo de coisa marxista de raça, porque ele era a única pessoa que tinha um pouco de cor e era tratado de forma diferente do resto de seus parentes. Muito, muito estranho e algo que definitivamente vale a pena explorar, especialmente considerando algumas das outras coisas que o juiz Joe Brown me contou. Eu sei que realmente deveríamos olhar isso mais de perto. É uma coisa estranha para se mentir, é o que eu diria. Não há motivo, não há razão clara para isso. Você pegaria uma parte da sua família que é judia e tentaria fazer as pessoas acreditarem que elas são negras. E essa mulher no Canadá também deixou claro para mim, essa parente, que para eles também é estranho que ela esteja mentindo. Sobre o fato de que essa linhagem, a linhagem judaica, depois se casou com a linhagem dos proprietários de escravos, que seriam os Browns. Eles fundaram a cidade e tem uma infinidade de evidências e documentos que comprovam isso. Enquanto fingem pro público que, tipo, é desconhecido. Aliás, uma curiosidade que o juiz Joe Brown me contou fora do ar foi que aquela matéria do Jamaican Global Online que lemos foi alterada. Na verdade, havia uma versão impressa disso que depois foi copiada e colocada online, e quando foi colocada online, foi modificada. E que ele tem o original em algum lugar no sótão dele. Eu falei, eu passo 3 dias revirando o seu sótão. Tipo, sim, estava no sótão. Tipo, sabe, minha ex-esposa tinha isso no nosso sótão. Eu sei que está em algum lugar. Eu falei, por favor, juiz Joe Brown, me deixe entrar no seu sótão. Eu vou vasculhar cada documento para encontrar isso. Mas pode ser que exista alguém por aí que talvez colecione. Eu achava que o Jamaican Global Online era literalmente só online, mas aparentemente existe uma versão impressa disso, que pode ter isso em sua posse. Assim, eu não preciso vasculhar o sótão do juiz, mas estou disposto a fazer o que for preciso. Estou totalmente disposto a fazer o que for preciso. Ok, agora mudando para outro aspecto disso que estamos investigando, enquanto deixamos essas pequenas pistas pelo caminho. Então você se lembra da Dorothy, obviamente, aquela mulher jamaicana carinhosa e animada, que era tão gentil e amável com a Kamala? Ela se lembrava muito especificamente de ter crescido de forma bastante afetuosa com sua avó Beryl, e também com o filho rico de Beryl, Kenneth, que é irmão de Donald. Kenneth também é extremamente claro de pele, ele a levava para passeios de moto, e sabemos que ele tinha dinheiro porque era tipo uma Harley Davidson. Bem, aparentemente Dorothy agora está sendo assediada por contar a verdade. Pelo menos é isso que Lady Colin Campbell compartilhou, assim como a própria Lady Colin Campbell. Tipo, as pessoas estão surtando porque como você ousa dizer a verdade quando estamos tentando negrificar essa mulher? Como você ousa dizer a verdade de que há algo errado com a Beryl?
Mas houve outra coisa que ela mencionou e que conseguimos investigar e descobrir a verdade sobre isso. Então Dorothy nos contou que, além de ter plagiado uma mulher negra em seu livro, porque aquela não era a Beryl, ela mencionou que, embora Beryl fosse de pele clara e possivelmente irlandesa, ela tinha uma irmã que era ainda mais clara do que ela. Então eu sei que pensamos esse tempo todo que essa parte da família poderia ser irlandesa. Agora estou me perguntando se talvez eles sejam judeus. Quem sabe? Porque, como eu disse, estou tentando juntar as peças para entender sobre o que ela está mentindo. Mas nós descobrimos o nome da irmã da Beryl, certo? Sabemos com certeza que o nome da irmã da Beryl é Norma. Então começamos a procurar uma combinação de irmãs Beryl e Norma. Aliás, fiquei muito surpreso com a quantidade de Beryls que havia na Jamaica. Estamos tentando encontrá-las dentro da linha do tempo correta. E até agora só conseguimos encontrar no Kingston Gleaner, lembre-se, era o único jornal naquela época, uma combinação de irmãs Beryl e Norma. Quero deixar claro, isso pode ser uma pista. Pode não ser uma pista. Eu só tô apresentando isso ao público porque achei que poderia ser de algum interesse. Era um obituário no Kingston Gleaner, datado de 1976 para GV. Ramsey. Agora, nem me faça começar a falar sobre o fato de que esse cara, GV, Ramsey, parece que eu estava me lembrando vagamente desse rosto. Agora, obviamente, é muito granulado, mas vou dizer logo de cara que parece um Finnegan da família de Joe Biden. Joe Biden tinha alguns parentes interessantes, mas vou deixar isso para o final desta semana. Mas só de olhar para o rosto, eu vi esse cara GV, Ramsey. Mais uma vez, isso não pode estar certo. Tudo o que temos aqui são 2 nomes, mas pelo menos sabemos que esta é uma pessoa que serviu nas 2 guerras mundiais. Diz o Sr. GV, Ramsey. Mais uma vez, isso se aplica a Gladstone Vernon Ramsey, um veterano da Primeira e Segunda Guerra Mundial e ex-oficial de quarentena do Ministério da Saúde. Norma Ramsey Emport morreu recentemente após um acidente. Agora quero dizer que isso também é muito estranho. É o que diz agora na próxima linha. Que o serviço fúnebre foi realizado na Igreja da Guarnição, no acampamento Park, em 10 de dezembro, e o sepultamento ocorreu em seguida, blá 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 blá. É estranho que em todos os obituários que encontramos, há um obituário e ele informa onde o serviço fúnebre será realizado. Neste aqui, o funeral já aconteceu e eles decidiram publicar isso em retrospectiva. Então isso foi um pouco incomum. Isso pode ter sido apenas uma escolha da família. Foi só algo que, na minha cabeça, eu considerei um pouco estranho. O texto continua dizendo que ele prestou serviço ativo no corpo médico na Primeira Guerra Mundial, no Egito e na Palestina. E ao retornar, ele ingressou nos serviços de saúde pública e atuou em várias paróquias. Depois, ele trabalhou nos serviços de quarentena em Kingston. E no próximo parágrafo, ele conta para você. Uma grande reunião, representando um amplo espectro da comunidade, compareceu ao funeral. Os principais enlutados incluíam sua esposa, Pinky, suas filhas, Beryl, Norma, e os filhos, Don, Carl e Hayden, a irmã Bertie e os netos. Então, novamente, isso é uma pesquisa bem inicial. Eu só encontrei essa como sendo a única combinação de uma Beryl e uma Norma que conseguimos achar. No Kingston Gleaner, eu ficaria muito interessado e não conseguimos estabelecer contato com ela. Não sei se ela está assustada porque está recebendo tanto ódio, mas eu ficaria muito interessado em conversar com Dorothy e ver se ela tinha alguma lembrança disso, se ela se lembrava de Kenneth contando a ela o que o pai de Beryl fazia para viver. Minha suspeita, me perdoe, é que Beryl talvez seja uma combinação de irlandesa, indiana e judia. E faria sentido se soubéssemos que Norma era extremamente branca, ainda mais clara do que ela, o que eu diria que seria simplesmente branca. Então estamos procurando por um pai que provavelmente seja branco, por isso que eu destaco isso como interessante. Mas vou deixar por aqui, deixar assim e continuar lendo os e-mails de vocês. Porque, vocês sabem, havia muitos para a gente analisar. E, obviamente, estávamos nos preparando para o Judge Joe Brown. Então ficamos um pouco atrasados. Mas eu realmente quero explorar o lado do Joe Biden amanhã porque, como eu disse, tem uma conexão estranha acontecendo. Eu sei que vocês sabem que o Biden descende dos financing e estão dizendo que essa Beryl descende dos financing e esse cara por acaso se parece com um financing. Mas as pessoas podem se parecer. Eu só estou. Como eu disse, vamos fazer algumas pesquisas e amanhã apresentaremos algumas das nossas descobertas para vocês. Quero contar para vocês sobre a Cauchy. Você acha que sabe quem vai ganhar a eleição presidencial? Quantas cadeiras democratas ou republicanos vão conquistar na Câmara ou no Senado? Pois bem, existe uma bolsa financeira legal que agora permite que você negocie ou aposte no resultado dessas eleições. Chama-se Cauchy. A Cauchy foi a justiça contra o governo Biden e conseguiu aprovação legal para apostas em eleições pela primeira vez em mais de 100 anos. Eles fazem isso há muito tempo, como no exterior, no Reino Unido. Mas por algum motivo, nunca fizemos isso nos Estados Unidos.
Eles têm mercados sobre quem vai ganhar a eleição presidencial, quem vai controlar a Câmara e o Senado, quem vai vencer nos estados decisivos e muito mais. A Cauchy já está sendo usada por 100 mil, ou melhor, centenas de milhares de pessoas e já facilitou mais de $1 bilhão em negociações. Mais interessante da plataforma é você pode negociar com base nas suas opiniões para ganhar dinheiro ou proteger-se contra riscos políticos. Você também pode conferir as probabilidades do mercado para ver quem tem mais chances de vencer. No momento, as probabilidades estão em torno de 58 a 42. Sem surpresa, Trump está bem à frente. Os mercados eleitorais já estão abertos para negociação. Eles são o primeiro local regulamentado onde agora você pode fazer isso legalmente. Neste momento, ao se cadastrar em Cauchy.com/Candace, os primeiros 500 traders que depositarem $100 vão ganhar um crédito gratuito de $20. Isso é Cauchy.com/Candace? Certo, pessoal, vamos para algumas notícias. Então foi anunciado que sim, o Eminem vai apresentar... Não vou mais chamá-lo de Obama. Eu me recuso a fazer isso. Não estou participando desse golpe. Ok. Eminem vai apresentar Barry Satoru. Ok. Ali está o Barry. Temos o nosso garoto, Barry, que cresceu com uma babá trans que está sempre aprontando coisas ruins, mentindo sobre ser negro e falando com os irmãos. E ele estará em um comício de campanha em nome de Kamala Harris em Detroit. E então, já que o Eminem ainda está fazendo cosplay de, você sabe, algum rapper que passou por coisas difíceis mesmo que ele não toque nas próprias maçanetas há uns 40 anos, ele decidiu que vai aparecer e lembrar aos negros de Detroit o que eles deveriam estar fazendo. E obviamente, já que não foi suficiente para o Barry dizer o que os irmãos deveriam estar fazendo, agora vamos acrescentar isso. Esse cara que tem um complexo e basicamente já fez, 3 álbuns atacando o presidente Trump. E ele vai aparecer e provavelmente dizer aos negros como devem se comportar, o que faz todo sentido. Então, 2 pessoas que não têm absolutamente nenhum motivo para fazer isso. E definitivamente não tem nenhuma credibilidade nas ruas, na minha opinião. Eu acho que o Eminem é uma fraude. Acho que Eminem é claramente homossexual e tem sido homossexual enrustido por muito tempo. E eu acho que é bem provável que eles estejam fazendo algum tipo de chantagem contra o Eminem. É muito interessante ver que agora eles estão, de repente, expulsando todas essas pessoas. Alguém mencionou como Usher, que se você não conhece, é alguém que tem sido bastante escandaloso ultimamente. Porque sabemos que o Diddy meio que forçou, não quero dizer forçado, mas sabemos que Justin Bieber estava nas festas do Diddy e ele estava sob a supervisão do Usher. Muita coisa aconteceu entre Usher e Diddy quando o Usher era bem jovem e ele tinha 14 anos. E então, de repente, o Usher assina com o Justin Bieber e vemos o Justin Bieber deixar de ser aquele garotinho doce para, de repente, estar em festas com o Diddy e bebendo. E o Usher esteve no The View algumas semanas atrás, dizendo coisas realmente sensatas sobre querer se abster de política, e então, claramente, ele recebeu a ligação. O que é essa ligação? Bem, quero dizer, honestamente, o Kanye me contou tudo sobre isso, basicamente, que existe meio que, essencialmente, pessoas negras que estão realmente sendo controladas, que são instruídas a controlar outras pessoas. E então o Kanye disse há muito tempo que o Diddy era um informante do governo e que ele teria ido para a prisão se não tivesse feito um acordo com as autoridades. E parte desse acordo era isso. Quando ele recebe a ligação, se o Kanye estiver agindo fora de controle, o Diddy tem que ligar para o Kanye e dizer: Kanye, não faça isso. Ei, cara, está tudo tranquilo. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. E é mais ou menos isso que eu penso agora quando vejo artistas como o Usher, que simplesmente estavam dizendo olha, eu não quero me meter em política ou dizer às pessoas em quem votar. E então, literalmente, uma semana depois, ele diz às pessoas em quem votar. E ele fala, você tem que votar na Kamala Harris. E aí você vê a mesma coisa com o Eminem. E ele fica lançando um álbum atrás do outro, tentando fazer as pessoas odiarem o Donald Trump. Que artista realmente quer passar tempo no estúdio só falando sobre política e falando sobre Donald Trump? Tem algo fundamentalmente estranho nisso? Podemos concordar? Isso é, fundamentalmente estranho. Então parece que ele está sendo instruído a fazer isso em vez de ser algo que ele realmente queira fazer. E, aliás, ele não é o único. Também temos o Common, que recentemente apareceu e está realmente fazendo esse esforço. Dá para perceber que eles estão muito preocupados com os eleitores negros do sexo masculino, pelo perfil de quem eles estão trazendo. E eles realmente trouxeram o Common, que basicamente apareceu e disse que as pessoas deveriam votar na Kamala porque ela entende como é a vida nas ruas. Ouça só. Primeiramente, eu já estive pessoalmente com a Kamala Harris. Porque, quando penso em votar, também olho para que tipo de ser humano a pessoa é, independentemente do partido, certo? Quem você foi antes e quem você será no cargo. Cara, a Kamala Harris sempre esteve entre nós. Ela cresceu em áreas como Oakland. Ela sabe quais são as nossas dificuldades, já passou por isso, esteve por perto, absorveu tudo isso.
Então, ela criar estratégias e programas para apoiar negócios negros realmente pode mudar o rumo das famílias negras no futuro. Sabe, eu meio que concordo com ele. Ela realmente esteve próxima de famílias negras e conhece a luta porque fez questão de prender todo mundo. Homens negros estavam sendo presos pra caramba pela Kamala Harris. Então ela conhece a luta porque foi ela quem implementou essa luta. Quero dizer, ela sabe o que acontece com essas famílias porque foi ela quem ajudou a desestruturar essas famílias. E ela quer que todo mundo simplesmente esqueça o histórico dela como promotora pública. Eu realmente não esqueci disso. Então eu sei que mas eles estão fazendo isso. Você está vendo isso. E tem sido, de certa forma, até encorajador. E isso foi algo sobre o qual eu e o juiz Joe Brown conversamos em off ontem também. Ele disse, e dava pra ver claramente o orgulho no rosto dele quando falou: "Estou muito orgulhoso dos homens negros neste momento." Provavelmente é a primeira vez na vida dele que ele está vendo homens negros simplesmente rejeitarem isso completamente e dizerem: "O que é isso?" Não venham com o Barry Satoru do Havaí e da Indonésia para tentar convencer alguns irmãos. Você não está fazendo o seu trabalho. Ou tragam o Eminem para dizer: "Yo, e aí? Yo, e aí? Limpando meu armário. E aí? Cadê a Kim? Vou colocar a Kim no armário, sei lá, para me dizerem quem eu deveria votar." Eles entendem a situação deles agora. Eles estão olhando ao redor e percebendo que estão muito pior sob uma presidência Kamala Biden do que estavam sob a presidência Trump. E você está pedindo para eles simplesmente não acreditarem no que vem e confiarem no processo. E acreditarem que as mesmas pessoas que os prejudicaram no passado serão aquelas que vão ajudá-los no futuro. Isso é um absurdo. E, aliás, estou começando a ver muitas mulheres negras na seção de comentários online, começando a acordar para a realidade de que Kamala as enganou quanto à sua negritude, e é o pior tipo de engano. Tipo, imagine só, na verdade você tem as cartas na manga. E então, tipo, em 2 gerações você simplesmente vai tentar inverter a narrativa e dizer: "Não, não, não, eu estou com vocês. Tipo, eu sou vocês." É um completo absurdo. E eu estou dizendo, nós vamos encontrar uma foto do verdadeiro barril. Eu prometo que vou fazer isso antes das eleições acabarem. Eu sei que alguém por aí tem uma foto. Estamos conversando com pessoas que acham que podem encontrar uma. Eu simplesmente sinto nos meus ossos que vamos pegar essa mulher com a mão na massa. E nós vamos mostrar pra vocês o antes e o depois. Vamos mostrar o barril do livro dela e depois mostrar o barril verdadeiro. Assim vocês vão realmente entender que tipo de política essa mulher é de verdade. Certo, pessoal? Também quero lembrar vocês que no ambiente econômico de hoje está extremamente estressante, mas o Fed finalmente reduziu as taxas de juros. Então, não há momento melhor do que agora para colocar você e sua família em uma situação financeira melhor. Portanto, se você é proprietário de um imóvel, a American Financing está ajudando milhares de famílias, como a sua, a sair das dívidas de cartão de crédito usando o valor acumulado em suas casas. A American Financing está economizando dinheiro para seus clientes, os mutuários, em média, mais de $800 por mês. $800 por mês é como receber um aumento de $10.000 no trabalho, e não custa nada descobrir quanto você pode economizar. Eles estão fechando em apenas 10 dias, e se você começar hoje, pode não ter que pagar a hipoteca do mês que vem. Não há melhor momento do que agora para mudar sua situação. Ligue hoje mesmo, 800-795-210. O número é 800-795-210. Ou você pode visitar americanfinancing.net/Owens. Isso é americano Owens. Ok? Antes de falarmos de Liam Payne, eu esqueci. Mais cedo, eu queria mostrar pra vocês os close-ups, aliás, daquela linha paterna da Kamala. Ela é extremamente judia. É meio estranho que a gente não soubesse disso. Você pode me mostrar o close-up do Joseph Harris lá no topo? Vocês têm aí? Desculpa voltar atrás. Essa é a linha paterna dela. Eu não estou rindo. É só estranho. Eu estou rindo. Não, eu estou rindo mesmo. Eu não deveria voltar atrás. Eu apenas ri, e você me viu fazer isso ao vivo. Mas eu simplesmente, quando vi a árvore genealógica, pensei: bem, esse é o tataravô dela. E essa mulher está aqui dizendo: sim, sou negra agora, tanto faz. Mostre-me o outro cara também. Tipo, sim, esse é Albert Harris. Certo. Então este é Oscar Harris. É como o pai do avô dela. Tipo, eu não sei. Eu não acho que você pode simplesmente fazer isso. Eu sinto que você não pode simplesmente estar por aí sendo judeu e de repente dizer: não, deixa pra lá. Sou negro. Eu não sei. Eu não acho que você pode. Eu não acho que você pode. Talvez você possa. Vamos descobrir. 5 de novembro está chegando. Mas, tipo, quando eu estava olhando essas fotos de perto, eu pensei: nossa, Kamala, isso é tão discreto, desrespeitoso. É respeitoso com os negros e os judeus. Tipo, isso é tipo tudo. Isto é, eu não sei. Não sei. Mostre-me a foto novamente de perto. Mostre-me este homem. Mostre-me o avô dela. Nossa, Kamala, você está mesmo tentando enganar a gente. É demais. É simplesmente demais. Enfim, seguindo em frente. Quero falar sobre o Liam Payne.
Falamos sobre ele na semana passada, obviamente uma tragédia tremenda. E estamos tendo uma conversa sobre o que está acontecendo com ele sem querer ser insensível e reconhecendo isso. Mesmo que todo mundo, toda pessoa que eu conheço dentro da família já tenha lidado com alguém que tem problemas com drogas e álcool, definitivamente na minha família, não, por favor, não. Eu nunca zombaria de alguém que está sofrendo com alcoolismo ou com problemas com drogas, porque é realmente triste. Como muitos, as pessoas acabaram caindo em seus vícios. Algumas pessoas falaram, ei, preciso de um comprimido porque estou com dor nas costas. E a próxima coisa é que eles estão tomando pílulas e tirando-as das ruas. Temos um grande problema com a indústria farmacêutica. E você sabe, eu não sou nada de zombar. O que aconteceu com Liam Payne, na verdade, é algo muito, muito sério. E agora a imprensa revelou que ele tinha cocaína rosa em seu organismo no momento de sua morte. E eu quero desacelerar isso pra você porque essa cocaína rosa continua aparecendo. Ok, agora abordamos isso em nosso programa. Há um tempo atrás. Então, o que surgiu agora é isso. Seu relatório toxicológico inicial revelou que ele tinha todos os tipos de drogas em seu organismo, o que esperávamos, obviamente, dado o estado de seu quarto de hotel e muitos apetrechos de drogas que vimos na mesa. Mas não esperávamos ouvir cocaína rosa, e isso é de acordo com uma reportagem do ABC News na segunda-feira, que citou diversas fontes. Agora, quando ouvimos falar pela primeira vez dessa cocaína rosa, na verdade foi até antes. DJ Rodney, o produtor, acho que é a DJ Rodney. Eu sei que é o Little Rod, perdão. O Little Rod tinha retirado aquele processo no qual ele falava sobre cocaína rosa. Ele fala sobre como eles a liquefazem e como distribuem isso nas festas do Diddy e como é essa combinação de MDMA com cocaína. Isso simplesmente deixa as pessoas completamente apadas. Pode ser esse o motivo pelo qual dizem que não existe festa como a festa do Diddy, porque sem saber estão sendo drogados com MDMA, cetamina e metanfetamina quando tomam uma bebida. Quer dizer, supostamente, de acordo com o Little Rod, eles esvaziam as garrafas e as enchem de novo com essa substância, que é potente. E, obviamente, provavelmente, isso também faz parte do processo. Criando muitos dependentes químicos e fazendo com que muitos desses homens se soltem e façam coisas que normalmente não fariam. Mas também quero lembrar vocês que isso surgiu quando mostramos aquele homem que atirou no Trump Hotel. Há um tempo, ele não atirou em ninguém, mas estava apenas atirando e basicamente dizendo que queria ser preso. E ele estava falando sobre como o mundo do rap é completamente falso e disse: o que eles realmente têm são esses traficantes de drogas glorificados que basicamente têm permissão, em nome dos federais, para trazer cocaína rosa para os Estados Unidos. Acho que era basicamente o mundo do rap é uma cortina de fumaça para um esforço dos federais de trazer drogas para os Estados Unidos. Então eu quero refrescar sua memória sobre o que esse cara, que na época todos achávamos que era louco, disse quando foi preso. A agenda do hip hop é uma agenda para remover as leis antidrogas nos Estados Unidos. Você precisa informar o promotor. Eles transportam toda a droga em jatos particulares. Não passam por inspeção de meus clientes. Dentro dos Estados Unidos, eles movimentam o que é chamado de MDMA de alta pureza em pó. Eles transportam cocaína e também cocaína líquida em garrafas. Então eles colocam a cocaína líquida nas garrafas. Eu vi a cocaína líquida. Eu mesmo tentei. Eu não disse a Biden Cassidy que isso não é bom. Ele bebe isso o tempo todo. Ele chama isso de GG. Sim. E então o que temos descoberto bastante ao longo desta série, deste novo podcast, é que basicamente, de acordo com o que Kanye me disse, isso está acontecendo com muita frequência. E agora acredito firmemente que isso não é uma conspiração, que basicamente o que eles fazem é encontrar essas celebridades, dar a elas plataformas, mas também tem medo do poder que essas celebridades possuem, o que significa que se essas celebridades não seguirem seus interesses políticos, se você é uma celebridade e você é a Taylor Swift e está por aí dizendo vão votar no Trump, isso vai ser um problema, certo? Porque você deu a ela tanto poder e uma plataforma tão grande que eles querem basicamente fazer um seguro. E a melhor forma de ter um seguro contra essas celebridades é, você tem a mídia, que pode derrubá-las em 4 segundos, chamando-as de loucas, malucas, desequilibradas. Mas você também quer que elas sejam viciadas em alguma coisa, certo? Então, quando você vê um talento notável e percebe que essa pessoa ganha um grande número de seguidores, a melhor coisa que você pode fazer é convidá-la para uma festa. Meu Deus, você está no grupo seleto ou em Hollywood? Por que você não vem para uma festa do Diddy? Por que você não vem para uma festa do Jay-Z e da Beyoncé? Por que você não vem E você pensa, nossa, estou sendo convidado para uma dessas festas. E então essas pessoas são apresentadas às drogas. E eu já ouvi isso, aliás, eu poderia dizer o nome da pessoa que faz essas festas. Existe um personagem tipo o Diddy,
em Londres, que organiza todas as festas pós-BAFTA. Não vou dizer o nome dele, mas isso acontece em todo lugar. Então você vê esses jovens artistas e, de repente, eles estão completamente malucos e excêntricos, fora de si, drogados. E quando eu olho para a história do Liam Payne, eu vejo isso. Vejo esse grupo de garotos jovens que eram adorados por tantos de seus fãs quando tinham 13 e 12 anos de idade. E então, o que aconteceu é que todos eles se tornaram muito complicados, certo? E você sabe, eu sei, Payne Maria falou publicamente sobre sua depressão. Não sei se ele já falou sobre beber ou usar drogas, mas sei que ele lidou com depressão. Você tem o Liam Payne, que claramente depois lidou com um vício em drogas, e você tem o Barry Styles, que algumas pessoas podem ver como o mais bem-sucedido, mas ele se apoiou na outra coisa que você precisa ser quando está em Hollywood, um homossexual. Eu nem acho que ele seja realmente homossexual, mas ele está jogando o jogo da sedução e fingindo ser homossexual, porque é isso que eles querem. De certa forma, você meio que tem que alimentar a máfia do arco-íris. Então, quando vejo o que aconteceu com o Liam e vejo todas essas estrelas que continuam caindo, não acho que seja só porque, quando eles ganham dinheiro, só querem usar drogas. Acho que eles têm manipuladores, como o Kanye disse, que tentam viciá-los em drogas. Acho que existem pessoas como o Bob, que viciou a Britney em crack. Acho que existem pessoas como aquele médico que, você sabe, dava cada vez mais daquela droga para o Michael Jackson, para fazê-lo se sentir à vontade, porque ele disse que não conseguia dormir. E estou colocando isso aqui, essa é a minha crença. Não me importo se vocês acham que é uma teoria da conspiração. Acho que, na verdade, sei que a maioria das pessoas que assiste a este programa reconhece que Hollywood é um lugar muito sinistro. E se você não obedecer às coisas que eles querem que você obedeça, vai acabar como a Britney Spears que foi. A maioria das pessoas acreditou em uma conspiração de que ela foi clonada. Ela não foi. Britney Spears, o que você está vendo é o que acontece quando você é colocada sob lítio, quando seu cérebro é mantido sob lítio por anos. Não há como voltar disso. E eles sabem disso. E mesmo assim, eles a colocaram nisso. E foi exatamente isso que tentaram fazer com o Kanye, mas ele conseguiu escapar. Enfim, não vou me alongar muito sobre isso, mas eu só queria dizer que isso é algo em que tenho pensado muito. 7 Weeks Coffee, eu já falei pra vocês sobre isso, é o café da América. Um café pró-vida, com a missão de financiar o movimento pró-vida, uma xícara de café por vez. Agora, por que eles se chamam 7 Weeks Coffee? Porque com 7 semanas, um bebê tem o tamanho de um grão de café. E é nesse mesmo período que o batimento cardíaco é claramente detectado em um ultrassom. É por isso que eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de atendimento à gestante em todo o país. Eles já arrecadaram mais de $500 mil para esses centros e salvaram mais de 5 mil vidas, oferecendo ultrassons gratuitos e recursos para mães em necessidade. Agora, deixa eu te contar sobre o café, porque sou exigente com o que coloco no meu corpo. Ele é livre de mofo, pesticidas, cultivado à sombra, tem baixa acidez e é cultivado organicamente. Ele atende a todos os requisitos. Então, exclusivamente para meus ouvintes, se você acessar 7weekscoffee.com e usar o código CANDICE para até 25% de desconto, você receberá 25% de desconto no seu pedido. Lembre-se, seu pedido vai ajudar diretamente a apoiar uma rede de mais de 900 organizações pró-vida em todos os Estados Unidos. Mais uma vez, é 7weekscoffee.com e você pode usar o código CANDICE para receber até 25% de desconto no seu pedido. Certo. Antes de entrarmos na sessão de comentários, gostaria, mais uma vez, de mencionar o parente Kamala aqui. E vocês podem me colocar em uma caixa? Só quero estar ao lado? Acho que quero ficar perto do avô. Não sei se consigo fazer isso. Não sei. É só que é uma coisa estranha. Eu simplesmente sinto que quero falar sobre isso. Eu simplesmente sinto que é uma coisa estranha. Não é como se fosse tipo, eu sou negro. É como se você negasse toda a sua história. É tão desrespeitoso. Olha como o vovô é fofo. É tão maldoso com o vovô. É isso que me chateia porque o vovô é fofo. Tipo, ele não parece muito feliz nessa foto, mas parece que entende de algumas coisas. Me dá o Albert. Me dá o Albert. Me dá o vovô Albert. Como você vai interpretar o vovô Albert, Kamala? Tipo, como você vai interpretar o vovô Albert? Quero que você venha aqui e respeite o nome dele. Ok? É tudo o que vou dizer antes de começarmos os comentários, pessoal. Não se esqueça, se você quiser apoiar nossa independência, acesse locals.com. Você pode fazer isso, locals.com, nos encontrar e apoiar o show. Você pode dar o que quiser. Mesmo que seja 50 centavos por mês, isso ajuda a nos manter livres e sem preocupação com os censores do YouTube ou com o fato de ainda não sermos monetizados no YouTube. E também, se você quiser, agora estamos vendendo porque está frio. Então eu pensei, não dá para usar esses copos, Stannis. Preciso de algo onde eu possa colocar uma bebida quente. Estamos vendendo nossas canecas de café de teórico da conspiração em clubcandice.com. Então vai lá garantir a sua. Agora vou ler os seus comentários. Isso é, eu só quero fazer mais um brinde para o vovô Albert e o vovô Joseph.
Ela pode estar te enrolando, mas eu não estou enrolando vocês. Eu penso assim, vou colocar respeito no seu nome. Com certeza vou colocar respeito no seu nome. Certo, pessoal? A gente se vê lá no Rumble. E lerei alguns dos seus comentários. Vamos nos preparar. Tudo bem. O que vocês têm pra mim hoje? Sarah escreve, outra bomba. Trabalho incrível, Candace. Somos abençoados por você estar no time de Deus. Sim, honestamente tem sido, só quero dizer que tudo isso também foi possível graças a vocês. Tipo, eu estou 100% comprometido e não me importo com o que a mídia escreve sobre mim. Mas vocês foram simplesmente incríveis. Com os e-mails, por exemplo, não teríamos conseguido fazer isso sem os próprios parentes da Kamala que têm ajudado. Sabe, a gente fica pensando, por que ela está sendo tão desrespeitosa com a herança da nossa família? É estranho. Por que alguém faria isso? Ser desrespeitoso com a herança familiar. Por que ela sente necessidade de usar essa espécie de blackface figurativo? Bumos escreve, eu adoro o seu trabalho, Candace. Mal posso esperar para te ver em Sydney. Você tem alguma atualização sobre a sua situação do visto? No momento, eles ainda não aprovaram meu visto. Eles também não negaram. Então, não sei se isso é uma boa ou má notícia. Ainda é só uma coisa estranha que, tipo, a Federação Sionista pode fazer isso. Tipo, é tão bizarro. Eu não sou uma criminosa. Tipo, eu não fiz nada. Eu não quebrei nenhuma lei. Tipo, como é que você pode simplesmente dizer nós não queremos que a Candace venha para o país. Eu só sinto que isso não está certo. Isso simplesmente não está certo, Austrália. É poder demais, dado a uma única organização, poder tomar essa decisão. E aí, de repente, colocam meu visto nessa situação precária. Sofia escreve, estou atrasada para a live hoje, mas como sempre, estou aqui para te apoiar. Vou continuar rezando pela sua segurança. Você está revelando muitas coisas que ficaram escondidas do público por anos. Muito obrigada. E eu realmente acredito, como sempre digo, que as orações me mantêm segura. E eu também sou a positividade. Eu só tento ser positiva o tempo todo e não me preocupar demais com coisas que realmente estão fora do meu controle. Olha, eles atiraram no MLK Jr. E ainda mentem sobre isso nos nossos livros de história. O que eu vou fazer? Se eles querem você morto, eles querem você morto. Não há nada que você possa fazer sobre isso. É apenas a realidade. 123B escreve, muito bem, Candace, você tem um bom coração. Ave Maria. Obrigado, por favor. Eu li o Grazi Plena, mas Ave Maria. Tatiana escreve, a única coisa que ela fez pelos negros foi mandá-los para a prisão. Sim, é por isso que consigo me identificar com o que Common está dizendo. Ela entende a nossa luta porque é ela quem está criando a luta. Ela tem que entender isso. Você está sendo sentenciado a ir para a cadeia. Então, sim, você tem que dar um pouco de crédito para ela por isso. M. Front escreve, Candace Cocaína Rosa também é mencionada repetidamente em Hollywood Babylon. Meu Deus, você está certo. Como eu poderia estar esquecendo disso? Sim, vocês realmente precisam ler. Depois que você passar pelo caos, precisa ler Hollywood Babylon para realmente entender que Hollywood sempre foi assim. Sempre foi uma cidade muito perturbada, com uma insistência na homossexualidade. E isso foi longe demais, de verdade. Eles começaram Hollywood porque queriam afastar a sociedade americana de suas raízes cristãs. Essa é apenas a realidade. Eram um monte de pessoas perturbadas, demoníacas, ambulantes de circo, contrabandistas e bandidos. E sim, essa é a realidade. Lily escreve, Lily Lala, eu nem consigo ler isso, Lily Lala, acho. Escreve, o que você acha da opinião de Trump sobre o apoio a Israel? Eu não li qual é a opinião de Trump sobre o apoio a Israel. Eu sei disso, não sei se você está dizendo que ele tweetou algo recentemente ou se está apenas perguntando de modo geral, o que eu acho da opinião de Trump sobre Israel ou do apoio dele a Israel. Sabe, eu mantenho o mesmo padrão com todo político. Qualquer político que diz que Israel sempre será nosso amigo e aliado está dizendo algo ridículo. Se você é uma nação soberana, entende que qualquer país, a qualquer momento, pode se tornar um inimigo dos Estados Unidos. Então, quando você diz algo assim, só me faz pensar que você está recebendo dinheiro de algum lobby porque é simplesmente uma coisa tola de se dizer. Eu não diria isso sobre nenhum país. Como eu sempre digo, nem mesmo sobre o Reino Unido. E, obviamente, meus filhos são meio britânicos. Então, eu nunca desejaria nada nesse sentido, da mesma forma que ele pode se sentir assim por causa dos netos dele. Provavelmente, eu imagino que a Ivanka talvez tenha dupla cidadania por causa do Jared. Eu não sei. Mas se tivessem, ele talvez tivesse uma afinidade por Israel. Mas é simplesmente absolutamente tolo não ter uma postura objetiva em relação a todo e qualquer país, que é sim, já fomos amigos no passado. Mas se você nos trair, então eu fico muito feliz em ser seu inimigo também. Mas isso seria se tivéssemos, líderes fortes em qualquer lugar. E eu acho. Na verdade, a única pessoa que já foi sensata
Bem, eu não deveria dizer a única pessoa, mas uma das poucas pessoas sensatas em relação a Israel e mantém isso de forma consistente. E não dá pra eles esse tipo de exceção mágica, é o Thomas Ramsey. Thomas Ramsey é o único que diz, não, vou te tratar como trataria qualquer outro país, sabe? E até o ponto em que estamos te dando bilhões de dólares e você acha que pode nos dizer o que vai ou não vai fazer? O que é simplesmente a coisa mais idiota que já ouvi na minha vida. Nós vamos pegar seus bilhões e depois não vamos te ouvir. O quê? Ok, não. Tipo, Zelensky, Israel, tudo isso é assim, todo mundo tem que sair da assistência social. Se você vai ficar falando essas coisas, tem que sair da assistência social. E isso inclui Israel, e isso inclui a Ucrânia. Enfim, essa é a minha opinião sobre isso. A gente se vê amanhã. Essas foram as suas perguntas. A gente se vê amanhã para um episódio novinho.